Então, galera, hoje nós vamos falar sobre hidrodinâmica. Na aula passada, nós trabalhamos o conteúdo de hidrostática, que são os fluidos, né, estáticos, sem movimento, e hidrodinâmica são os fluidos em movimento, né? Dinâmica em movimento. E aí nós vamos ver algumas coisinhas. Eu gosto do hidrodinâmica, eu gosto das aplicações. Na verdade, eu gosto de dar muitas aplicações, né? De mostrar para vocês como a física funciona. Então, nós vamos estudar os fluidos em movimento e algumas coisinhas, né? Nós vemos que esse fluido ele é ideal, por exemplo, a água, né? Que a gente estuda muito a água. Ela é não viscosa, homogênea e a velocidade de escoamento ela é sempre constante. Vai ter um caso onde essa velocidade de escoamento vai variar, mas na grande maioria nós vamos dizer que essa velocidade de escoamento ela é constante. Só abrir uma coisinha aqui, eu lembrei. Aqui, ó, por exemplo, a hidrodinâmica ela ajuda a estudar no design dos carros, de roupas, de aviões, do foguete, né, nos trajes aerodinâmicos, né, que fala, esse traje ele é aerodinâmico, esse carro, olha a aerodinâmica desse carro, né, de cortar muito bem o vento, de cortar muito bem o ar. O ar, ele causa muita resistência nos veículos, né, isso faz com que a velocidade atingida ela seja reduzida, né? A velocidade máxima atingida. Então, aqui, ó, por exemplo, você consegue ver um carro de Fórmula 1. E nesse túnel de vento, dá para a gente acompanhar as linhas que os ventos fazem ao redor do carro, né? Qualquer coisinha que você coloca nesse carro vai ser importante para cortar o ar, né? Se você coloca uma coisinha mais, você tem uma resistência mais ali, isso já causa um turbilhão nesse vento. Antes os carros eles eram bem quadrados, né? Se você pega os primeiros veículos, eles eram bem quadrados. Isso aqui parava muito o ar, né? A aerodinâmica desses carros era zero. Então eles foram afunilando, alisando, alinhando, né? Um design mais arredondado, depois linhas. E aí você vê que o desenho ele vai se adaptando ao gosto dos consumidores, mas também não pode fugir de ser um desenho aerodinâmico, né? Senão acabam perdendo demais, porque o carro vai consumir demais também. Esses carros Fórmula 1, eles têm funções importantes. Essas asas, né, tanto na frente quanto atrás, elas vão ajudar a prender o carro no chão. Nós vamos falar sobre elas um pouquinho mais lá na frente. Ó, os caças, os carros, os mísseis, né, os trajes, olha que massa aqui, né, de esqui. Tem um capacete, parece um alienígena. Pronto, esse capacete também tem um desenho aerodinâmico para poder diminuir, né, reduzir o atrito com o ar. Ok? Uma coisa importante para a gente começar aqui, né, é a tensão superficial da água. A tensão superficial é uma força muito, muito, muito legal de atração entre as moléculas de água. As moléculas de água elas sofrem atrações, né? Elas sofrem ligações entre si, que são chamadas de pontes de hidrogênio. Então, eu estou aqui, eu me ligo com o meu amigo aqui embaixo, em cima, em todo canto. Então, essas partículas, essas moléculas, elas vão se ligando com todas as outras moléculas que estão próximas. Essas são chamadas pontes de hidrogênio. Na superfície, essas moléculas de água, elas vão ter ligações muito, muito fortes. Exatamente. Na superfície, elas vão ter essas ligações bem mais fortes do que na parte interior. Por quê? Na superfície, essas moléculas de água, elas só fazem ligações
com as moléculas do lado e as moléculas de baixo. As que estão dentro d'água, elas fazem ligações em todas as direções, né? Isso faz com que essas ligações elas diminuam a força delas. Na superfície, elas só fazem ligações com as que estão ao redor, abaixo e ao lado. Então, essas ligações aqui, elas acabam sendo mais intensificadas, mais fortes, já que eu tenho poucas ligações. E isso forma uma fina camada, forte o suficiente, como a Maria falou aí, para suportar um mosquito quando pousa na água, sem que o mosquito afunde, né? Para permitir que sejam formadas gotinhas de água, aqui que vocês estão vendo nessa folha, são gotinhas de água que são formadas ali, ela não se desmancha, porque a tensão superficial consegue segurar, manter essa água ali. Quando você... Eu ia dar um exemplo agora, esqueci o que eu ia falar da tensão superficial. Eu vi um vídeo, né, de um peixinho, uma larva, dentro de uma gotinha de água. Ele vai rolando, a gotinha vai rolando até conseguir chegar na água. Isso graças à tensão superficial. Aqui, ó, eu tenho um mosquito pousado na água. Note que ele não afunda, é como se literalmente formasse ali uma película. Isso acontece também quando você faz um doce. Quando você faz um doce, é normal, pelo menos quem mora em casa, que coloque esse doce, brigadeiro, seja lá o que for, dentro de um prato com água, né? Em cima de alguma coisa, para poder as formigas não chegarem, né? Não sei se vocês fazem isso, mas aqui fez alguma coisa, o cara vai lá, ó, bota um pratinho com água e bota aqui, seja lá o que for que você vai fazer aqui, um bolo ou alguma coisa aqui em cima. Bem, acontece de às vezes a formiga passar. Já aconteceu? Rapaz, botei ali, botei a água, botei o bicho em cima do pote e a formiga passou. Como assim? Já agora essas filhas estão aprendendo a nadar, tem condições não. O que acontece? Ela anda em cima da tensão superficial da água, né? Ela vai andando ali de boa, ela não vai afundar na tensão superficial. Então, quando você fizer um esquema desse, aí vem a dica, né? A dica do gatinho. Você pega um pinguinho de detergente, mela o dedo no detergente e toca na água. O detergente, ele vai quebrar a tensão superficial da água. E aí, na hora que ele quebrar a tensão superficial, qualquer mosquito que tente pousar, qualquer formiga que tente atravessar, ela vai afundar. Isso, inclusive, é feito como armadilha para caçar insetos. Quando o povo está no mato e vai caçar insetos, o povo da biologia, enfim, eles fazem armadilha assim: bota água, bota um pinguinho de detergente, o detergente quebra a tensão superficial. Quando aqueles insetos pousarem na água, vão afundar. Então, isso é tensão superficial. Dá até fazer tem um barquinho que a gente faz. Você pega um papel, corta em formato retangular e aqui embaixo você faz um buraquinho assim. Então fica o formato retangular com essa abertura no meio. Aí você bota na água, bota no recipiente com água e pinga bem aqui no meio uma gotinha de detergente. Na hora que você pingar o detergente ele quebra a tensão superficial e vai haver essa quebra, é literalmente uma quebra. Você vê o momento em que isso acontece. Essa água, essas moléculas, elas tendem a ser expulsas daqui. E na hora que elas são expulsas daqui, o barquinho ele anda para frente. Então, é muito legal. Eu quebro a tensão superficial e o barquinho ele anda para frente. Aqui eu tenho um nadador, né? Saindo no momento em que ele está ali, ó, rompendo a tensão superficial da água. É fantástica essa imagem.
Isso é tensão superficial também. Olha esse vídeo. Detergente. Quebrou a tensão. A agulha caiu. Massa? Agora ele mostra de cima, o mesmo vídeo. A agulha está em cima por conta da tensão superficial da água. Na hora que ele pinga o detergente, a tensão é quebrada e a agulha cai. Show, né, galera? Pronto, Andressa. Olha aí. Agora você já consegue explicar por que colocam água e sabão. E, de fato, a mosca, ela pousa, né? Se você pegar um recipiente quando alguém bota roupa de molho e depois, quando você vai olhar, sempre tem uma mosquinha morta lá nesse balde, né? Porque você quebra a tensão superficial. Muito bem, Andressa. Nesse recipiente aqui, se lembrei o que eu ia falar. Quando você coloca água e gelo no copo, se está no nível superior já, né, já está no limite, aquele gelo ele pode derreter que a água não derrama. E mesmo que você coloque um pouquinho mais de água, você consegue ver a água passando do copo sem derramar. Quem está segurando aquilo dali é a tensão superficial. E ele mostra nesse vídeo aqui. Ó. Ele vai botar água, Physics Fun, ele é um canal muito legal lá no perfil muito legal no Instagram. Ele começa a colocar, ele botou água no limite e vai botar essas bolinhas aí. Essas biloquinhas. Conforme ele vai botando, por empuxo, a água sobe. A água sobe correspondente ao volume da bolinha que entrou. Ele vai botando e o nível da água vai subindo. Note que já o nível de água, não sei se vocês estão conseguindo ver, já está passando do nível do recipiente e não derrama. A tensão superficial da água está atuando ali, ó, e mantendo essa água presa nesse recipiente. Olha que fantástico. Aqui do lado, eu tenho uma mosquinha andando na água. A água parada, né? Olha que massa. Perfeitamente parada a água. E a mosquinha dando um rolê ali, ó. Consegue ver um bichinho lá dentro, passando. Muito massa. Bem, aqui eu tenho 2 recipientes com água, só que está passando corrente elétrica, tá? E aí a corrente elétrica também vai influenciar, mas só para vocês não escutar um barulho, é da corrente elétrica. E aí, ó, você vê que não se solta, só um minuto. Muito massa, né, galera? A, a, a água, ela não. É como se ficasse uma ponte ali, né? Ligando os 2 recipientes. Pois é, mas não é mentira, não. Aqui nós temos o conceito de capilaridade, né? Um líquido, quando ele entra em contato com uma superfície, ele é submetido a 2 forças que são contrárias entre si. E aí nós chamamos de coesão e adesão. E aí eu expliquei isso para alguém, eu acho que foi nessa turma, quando eu estava falando sobre hidrostática. Eu acho que era hidrostática. A coesão, ela é a responsável por manter as moléculas do líquido unidas. Então, ela é uma força de atração intermolecular, né? A força com que as moléculas se ligam é chamada de coesão. E a adesão, ela é a força de atração das moléculas do líquido com o recipiente. Então, a força
com que as moléculas se agarram no recipiente, eu chamo de adesão, de aderência, né? A força de aderência, pronto. É a força com que as moléculas se agarram no recipiente. Então, dentro de um recipiente, dentro de um tubo, as moléculas do líquido, elas conseguem se aderir às paredes por adesão e as outras moléculas, né, intermolecular por coesão. E esse é o fenômeno da capilaridade. Juntando essas duas coisinhas lindas aí, é o que nós chamamos de capilaridade. E aí tem uma coisa bacana. Quando a força de adesão com a parede é maior do que a força de coesão, né? A força de adesão com o recipiente é maior do que a força de coesão intermolecular, forma essa parte côncava aqui, ó. Quando a força de coesão intermolecular é maior do que a de adesão, né, elas puxam com mais força entre si, fica esse formato convexo aqui, ó. Olha só. Desculpa. Fica esse formato convexo aqui. E quando ela a de adesão é maior, fica esse formato côncavo aqui, ó. Ela gruda mais nas paredes, né? Então a parte de baixo desce, a parte do meio desce e ela consegue se grudar fortemente nas paredes, ó. Ela gruda fortemente nas paredes e a parte do meio desce. Quando a força entre as moléculas é maior, forma o que formou naquele vídeo, né? Ó, que as moléculas conseguem passar a tensão superficial. A força de coesão é maior do que a de adesão. E aí fica essa barriguinha para cima. Viscosidade, né? A viscosidade é o que provoca a resistência do líquido no interior do tubo. E aí forma camadas com velocidades diferentes. A máxima velocidade é no centro e essa velocidade vai diminuindo até chegar na parede do cano, né? Na parede do tubo, onde essa velocidade ela é nula. Então, na parede do cano, eu tenho uma camada de água que fica praticamente parada ali. Quando você diminui a temperatura dos líquidos, eles tendem a se tornar mais viscosos, né? Eles tendem a aderir mais nas paredes, uma maior dificuldade para se mover. Então, quando uma pessoa ela entra em um estado de choque, por exemplo, por algum motivo, a temperatura do nosso corpo ela cai. Se a temperatura do seu corpo cai, a viscosidade, o seu sangue ele se torna mais viscoso. E se ele se torna mais viscoso, ele vai ter dificuldade para escoar dentro do seu corpo, né? Isso pode produzir uma queda do fluxo sanguíneo. Por isso, quando as pessoas estão em estado de choque, né? Por algum acidente, alguma coisa, as vítimas elas são cobertas tem um cobertor especial, né? Para diminuir para evitar que a temperatura caia demais e aconteça isso com o fluxo sanguíneo, né? Beleza? Não fica, não fica, Sabrina, reto. Sempre vai ter uma das pontas ou as pontas ou o meio mais para cima. Então note que, ó, na viscosidade, a viscosidade justifica o porquê da velocidade ser maior no meio do que nas extremidades. Não quer arriscar mais. Quer mais não? Foi o que eu fiz. Pronto, agora pronto.
O escoamento da água, não. Então, Maria, a água, ela tem um atrito, né, com a superfície aqui, uma força de adesão. Esse atrito com a parede faz com que ela vá sendo freada. Então, na hora que a água vem e ela encontra um cano, por exemplo, ela atrita com o cano ali. Ela tem uma força que tenta manter ela em contato com esse cano, que é a força de adesão, e tudo isso vai fazendo com que a sua velocidade vá diminuindo. Então, a parte central da água, que não tem nada a ver com isso, continua seu movimento com uma boa velocidade. E as laterais são freadas. E aí, ó, essa velocidade ela vai diminuindo, melhor, ela vai aumentando até o meio, né? Quanto mais próximo das laterais do cano, eu vou ter velocidades menores, que tendem a frear o líquido naquele ponto ali. Tá certo, Maria Clara? Esse, é, esse fluxo de águas, né? Nós vamos chamar de escoamento. Ele pode ser, ele pode ser um escoamento laminar ou pode ser um escoamento turbulento. Inclusive, quando você vê um túnel de vento e você está construindo um carro, você procura não deixar turbulências que vão atrapalhar no fluxo, né, do ar. Então, você procura deixar o fluxo o mais laminar possível. Quando eu tenho rios fortes, né, corredeiras, cachoeiras, são fluxos turbulentos. A água ela acaba sendo perturbada demais ali. Eu tenho um movimento grande de água. A velocidade ela muda muito de ponto a ponto. No regime, no fluxo, no escoamento estacionário, a velocidade da água ela varia em relação à posição, tá? Mas eu tenho uma velocidade constante, eu tenho uma lâmina fluindo ali. Vocês vão ver, mostrar alguns vídeos aqui. Então, para o mesmo ponto, no fluxo, no escoamento laminar, a velocidade da água é sempre a mesma. No turbulento, não. No turbulento, eu tenho velocidades variáveis. Aqui eu tenho uma comporta de uma represa sendo aberta, né? É absurdo de grande a quantidade, o fluxo de água é um absurdo, mas só para de forma exagerada para vocês entenderem o que é um fluxo turbulento e para vocês verem como a vazão de água é grande aqui. Muita água, né, galera? Muita água. Então aí eu tenho uma vazão exagerada, né? É verdade. E perder a mão, né? E eu tenho um escoamento bem turbulento, né? O escoamento turbulento também pode ser chamado de rotacional, que são turbulências, são vórtices que se formam naqueles locais. Então, quando um avião está passando por turbulências, é porque o ar, por algum motivo, está fazendo essa rotação, esse vórtice embaixo das asas e faz com que ele perca temporariamente, no curto intervalo de tempo, aquela estabilidade, né? E aí ele acaba dando uma chacoalhadazinha. Mas nada é coisa rápida, né? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Ó, no todo
todo escoamento, mesmo o laminar, chega uma hora que ele tem um limite, uma velocidade limite, para que ele comece a se tornar um escoamento turbulento. Quando eu passo daquela velocidade, esse escoamento ele já começa a ficar turbulento. Eu já começo a ter formação de vórtice. Aqui, ó, note, eu tenho o ar passando de forma laminar, e quando chega lá na frente, que ele aumenta a velocidade, ele vira turbulento. Então, existe um limite aqui, ó, onde esse escoamento ele ainda é silencioso. Existe um limite onde, se eu aumentar mais um pouquinho a velocidade, aí esse escoamento ele vira um escoamento turbulento. Então, essa velocidade é chamada de velocidade crítica, é a velocidade que limita esse escoamento laminar. Ok, galera, até aqui? Bem, aqui eu tenho um corpo humano, né? Ó. Tem um aparelho no braço do cara ali, que é o esfigmomanômetro. E eu tenho um coração batendo, né? Vocês já estudaram biologia, então espero que vocês já saibam que o coração ele tem os movimentos sístole e diástole, né? Contração e relaxamento do músculo para ele mandar sangue para o resto do corpo, né? Eu sou cultura também, eu já falei isso a vocês, né? Então, quando você vai aferir a pressão arterial, né? Pô, tira aqui minha pressão, se eu tirar você morre, né? Tem sempre aquela piadinha sem graça. Então, quando você vai aferir a pressão arterial, tem dois valores que são registrados. O valor mais alto reflete a maior pressão nas artérias. Ah, meu Deus. Que é alcançado quando o coração se contrai durante a sístole. O valor mais baixo, ele reflete a menor pressão nas artérias, que é atingida pouco antes do coração começar a se contrair novamente, durante a diástole, né? Que ele está relaxando. Então, a pressão arterial ela é registrada como pressão sistólica dividido, né, por pressão diastólica. Ao bater o coração, impulsiona o sangue com o oxigênio pelas nossas artérias para todas as partes do seu corpo e retorna para o coração carregado de gás carbônico, orientado pelas veias. E depois é jogado para o pulmão, procurando a troca gasosa. Quando circula, o sangue ele encontra atrito com as paredes da artéria. Por isso que o coração ele tem que bater sistematicamente em intervalos regulares. Ele tem que bater no intervalo regular de forma igualzinha para você conseguir vencer essa resistência. E olha que eu tenho quilômetros de vasos pelo corpo, imposta por esses vasos, por essas artérias. Ok? Então, eu tenho dois tipos de pressão, uma decorrente da força imposta pelo coração e outra imposta pelo calibre arterial. Que aí vai formar a sistólica e a diastólica, né? A pressão máxima e a pressão mínima. Quando você mede a pressão com o aparelho, né? O esfigmomanômetro, bexiga, esfigmomanômetro. E aí você encontra, por exemplo, 11%. Não existe uma regra para a pressão, tá? A pressão do seu corpo normal não necessariamente é igual à pressão do meu corpo normal. E aí, se deu 100 por 11%, significa que a pressão máxima é de 110 milímetros de mercúrio e a mínima é de 70 milímetros de mercúrio. Aquele experimento que eu mostrei para vocês, que foi feito, que o Torricelli fez, na verdade, para verificar a pressão atmosférica, né? Que ele usou uma coluna de mercúrio, pronto. Dentro do esfigmomanômetro, aquela bexiga aí de ver a pressão, eu tenho como aquele experimento Torricelli, tá? Uma coluna de mercúrio. Então, a máxima é 110 milímetros de mercúrio e a mínima é 70 milímetros de mercúrio.
O coração, ele puxou o sangue, digamos, com uma força de 110 e a resistência da parede arterial é de 70, seria mais ou menos isso. E aí esse valor é uma pressão normal, né? E aí tem gente que é 12/8, né? Tem uma amiga minha que a pressão normal dela é muito baixa, acho que é 10 por alguma coisa. Então, é uma pressão, depende de pessoa a pessoa, tá? Ok? Alguma pergunta? Uma outra coisa bacana, né? Quando alguém tem pressão alta, o que é a pressão alta, né? Normalmente, é uma diminuição no diâmetro da artéria. Tá aqui a sua artéria. E aí você, por algum motivo, entupimento, gordura ou qualquer coisa, essa artéria não tem mais esse mesmo diâmetro. E aí, como eu diminuí o diâmetro, o coração ele tem que aumentar a força dos batimentos para que o sangue consiga chegar a todas as partes do corpo. Pode ser um processo natural, esse estreitamento da artéria, ou pode ser por conta de uma má alimentação, né? Gordura, sal, que vai se alojando nas paredes dessa artéria próxima ao coração, né? E aí vai causar esse entupimento. Bebida alcoólica, cigarro, também podem aumentar, ajudar, auxiliar no aumento da pressão. Essa resistência, e aí vem um dado bacana, essa resistência ao movimento do sangue na artéria é diretamente proporcional ao comprimento do vaso, né? Quanto maior o comprimento do vaso, maior a resistência que você encontra, isso é óbvio. E inversamente proporcional ao raio elevado à quarta potência. A resistência na artéria, ela é inversamente proporcional ao raio elevado à quarta potência. Olha só, gente, isso aqui é absurdamente alto, isso aqui. Exatamente, Sabrina. Eu tenho uma resistência do vaso sanguíneo que é inversamente proporcional ao raio da artéria elevado a 4. O que significa isso? Se por algum motivo a artéria foi entupindo e o raio chegou a ser metade do que era, entupiu, até que o raio, que é isso aqui, ó, foi entupindo até que o raio ficasse só a metade. Tudo isso aqui, ó, é entupimento. Caiu na metade o raio. Se o raio caiu na metade, essa resistência vai ser o raio à quarta. Então, é um raio que caiu na metade elevado à quarta. Isso aqui vai ficar, ó. Aqui tem algum número aqui em cima, qualquer, tá certo? Que é o valor da resistência do corpo. R à quarta, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Sobre 16. Repete a de cima, inverte de baixo, né? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 16 sobre R à quarta. Ou seja, quando a artéria reduz o raio na metade, a resistência que o coração vai encontrar naquela artéria para bombear sangue, ela aumenta em 16 vezes. Olha aí que massa. Show? Tudo bem, galera? Aqui eu tenho um vídeo muito legal. Eu vou tentar fazer um vídeo. Na verdade, eu fiz o vídeo. Esqueci de botar aqui. Brincando com um balão de ar e um ventilador. E aí eu ligava o ventilador, o balão ficava parado, o ventilador deitado, e o balão parado naquela posição. Muito legal. Aqui eu tenho algo parecido, só com água. A água vai caindo e ela vai controlando o movimento dessa bola. Essa água, na hora que bate, ela reduz a pressão em volta da bola
e a bola fica presa pela pressão atmosférica naquele local. E girando porque a água está batendo em uma das pontas da bola. E ela não sai dali, muito legal. Olha só o escoamento laminar. Aí o cara vai, mete o pé só para quebrar o escoamento laminar e tornar turbulento. Olha, o escoamento laminar, na hora que ele bate, ele vira um escoamento turbulento naquele ponto. Fantástico. Olha que legal isso aqui, ó. Você acha que essa água está congelada, ou que é uma imagem? Aí o cara vai botar o dedo. Isso é um escoamento laminar. Olha só, é água. Só que o escoamento está tão perfeito, esse escoamento laminar, que você não consegue ver nenhum vórtice ali de turbulência. O que é vazão? Vazão, fantástico, né, galera? Vazão é a quantidade de água que passa por um determinado local, o volume de água que passa em um determinado local por segundo, né? E aí nós usamos litros, a unidade que nós conhecemos, mais, né? Litros por segundo. Só que no SI nós usamos metros cúbicos por segundo, né? 1 metro cúbico de água são 1000 litros. Então, a vazão é a quantidade de água que passa por segundo por um determinado local. Quanto mais água eu consigo passar por aquele local, maior a vazão. Você está lavando louça, e aí você abre bem pouquinho a torneira. Então, sai pouca água porque o volume de água está pequeno. A vazão está pequena. Quando você abre toda a torneira, você tem uma vazão grande, já que vai ter um grande volume de água passando por ali a cada segundo. Então, você consegue, com a torneira, controlar a vazão da água, para mais ou para menos. Aí, ó, tem uma coisinha aqui já para emendar para uma equação, né? O volume de água aqui dentro, se eu pegar aqui um pedaço qualquer que eu vou chamar de ΔX, que é entre esses dois pontos aqui. O volume de água que eu tenho aqui, eu posso calcular esse volume de água. Isso aqui, na verdade, ele é um cilindro, né? Ó, é um cilindro. Eu posso desenhar aqui, ó, um cilindro. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? O volume de um cilindro eu posso calcular como sendo a área da base vezes a altura. Então, o volume de água contido aqui, eu posso dizer que esse volume de água é igual à área da base vezes essa altura. Só que a altura que eu chamei de ΔX. A equação de vazão é volume sobre tempo. Então, eu tenho área vezes ΔX sobre tempo. ΔX é a altura. Mas como eu estou de lado aqui, eu posso dizer que é o espaço. Né? O ΔX é o meu espaço aqui, percorrido por um pontinho qualquer dessa água. Então, ΔX sobre ΔT é uma coisa ΔS sobre ΔT, que é velocidade. Então, essa equação ela pode ser reescrita assim, ó. Vazão, ela é área vezes velocidade. A vazão da água é área vezes velocidade. Para que eu estou mostrando isso? Essa equação chama-se equação da continuidade. Para um fluido que é incompressível, eu não consigo comprimir um fluido. Quando ele passa de um ponto 1, digamos que esse cano aqui ele tem um estreitamento. Ele vem largo e de repente ele estreita. A quantidade de água que veio do cano, da parte grossa do cano, tem que caber na parte fina, obrigatoriamente. Não tem para onde essa água fugir. Então, a vazão de água, a quantidade de água que eu tenho na parte 1, tem que ser igual à quantidade de água que eu tenho na parte 2. A vazão da parte 1 tem que ser exatamente igual à vazão da parte 2.
Se elas são iguais, eu posso igualá-las. Vazão da parte 1 é igual a vazão da parte 2. Mas o que é vazão? É área vezes velocidade. Então, essa equação fica assim, ó. Área vezes velocidade da parte 1 igual a área vezes velocidade da parte 2. Para que você está me mostrando isso, professor? Se eu passar a velocidade para o outro lado, eu vou ter que área e velocidade são inversamente proporcionais. Quando a área é grande, uma está em cima, a outra está embaixo. Ó. A velocidade é pequena. Quando essa área é pequena, a velocidade ela é grande. Elas são inversamente proporcionais. E isso justifica a área pequena, velocidade grande. Isso justifica, tem uns... Quando você vai construir uma casa, às vezes você precisa usar um cano, um redutor de cano, né? Vem um cano grosso e você vai colocar um cano fino. E aí, ou quando... sim, e aí eu tenho uma equação da quantidade, uma equação da continuidade atuando ali. Né? Eu faço com que a área diminua, então naquele ponto a água vai sair com mais velocidade. Que é a mesma coisa de quando você vai aguar o jardim e você pega a mangueira, tá aqui, e para a água ir mais longe, você tampa parte da saída da água, né? Se eu tampo parte da saída da água, o que eu estou fazendo? Estou estreitando. A quantidade de água que vai sair é a mesma. Só que agora ela tem que sair por uma área muito menor. Então, como a área agora está pequena, essa água ela sai com uma velocidade grande. O povo diz, está saindo com mais pressão. Não. Está saindo mais água. Não. Está saindo a mesma quantidade de água. Então, se você vai encher um balde, a sua mãe diz, enche aquele balde d'água ali. Aí você pega o balde. Para encher mais rápido, eu vou tampar a pontinha para poder encher mais rápido. Não vai encher mais rápido. A quantidade de água que vai sair, sem você tampar a pontinha ou você tampando a pontinha, é a mesma. Porque a vazão da água é a mesma. A única coisa que você está fazendo é forçando aquela água a sair com mais velocidade. Mas isso não vai fazer com que ela encha o balde mais rápido, já que eu tenho a mesma quantidade de água, ou seja, a mesma vazão. A área pequena, área grande, velocidade pequena. Área pequena, velocidade grande. Vai encher mais rápido? Não, a vazão é a mesma. A única diferença é a velocidade com que a água sai. Alguma pergunta aqui? Show. Aqui, ó. Notem que eu tenho. E aí o povo chama isso de redutor de pressão, tá? Não queria falar agora, mas chamam isso de redutor de pressão. Então vem a parte grossa do cano e eu boto um adaptador para que afine, né? Lá na frente o cano. Eu necessito, por algum motivo, que a água ela aumente sua velocidade, ela ganhe velocidade. Então, não preciso botar uma bomba ali para jogar ela com mais pressão. Eu apenas reduzo a área, isso faz com que a velocidade aumente, mas a vazão é a mesma. E aí, esse negocinho que coloca é chamado redutor de pressão. Quando você vai tomar banho no chuveiro, e o chuveiro é um pinga-pinga. O chuveiro da casa de não sei quem é bem forte, o da minha casa é horrível, é um pinga-pinga. Porque não tem o redutor de pressão. Na verdade, quando você compra um chuveiro elétrico, por exemplo, é porque ela vem geralmente de uma altura grande, né, de uma caixa d'água grande, então ela vem com mais pressão, tá, Sabrina? Ou
impulsionada por um motor, uma bomba, né? Então ela vem com mais pressão, realmente, tá? Tem uma vazão maior de água, né? Ela sai com uma vazão grande e com uma pressão grande. Quando ela vai para a caixa d'água não está tão alta. Então ela não desce com tanta pressão. Ela não tem tanta pressão na hora que ela desce. Pressão hidrostática, tá? Quanto maior a coluna de água, maior a pressão. E a vazão também não vai ser a mesma, né? Quando você compra um chuveiro elétrico, no saquinho do chuveiro, vem como se fosse uma tampinha, um caps redondinho com um furinho no meio. E aí no saquinho tem dizendo que aquilo ali é um redutor de pressão. Aquela pecinha ali, não sei se vocês já viram, ela é usada justamente para fazer esse estrangulamento aí. Né? Ela é usada para forçar a água a passar por uma área pequena, fazendo com que a velocidade aumente. E aí você consegue ter um banho mais gostoso, né? A água saindo mais forte, que a gente fala, a água está mais forte, a água está mais fraca. A água está com mais velocidade ou com menos velocidade. Se se o cano vem grosso e entra no chuveiro grosso, já você não consegue forçar ela a aumentar a velocidade, então ela fica no pinga-pinga. Então tem que ter esse estrangulamento aí, que são chamados de redutores de pressão, e eu digo agora o porquê do nome, né? Essa equação linda aí, pequena, delicada, é chamada equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, eu não vou me ater a explicar a vocês como chega nela, que é só para dar um nó no juízo. Mas ela fala sobre a pressão dentro do recipiente, tá? Pressão estática e a pressão dinâmica. Aqui eu tenho a pressão, tá vendo? Aqui eu tenho pressão, aqui eu tenho a pressão em movimento. E aí tem umas coisinhas bacanas que eu consigo explicar utilizando a equação de Bernoulli. Aqui eu tenho os dois lados do cano estão em níveis diferentes, mas quando eles estão na mesma altura, eu corto essa parte do DGH, né, já que a altura é a mesma. E aí vira isso daqui. Ó. O que é que está me dizendo isso daqui? Para o mesmo nível, quando eu tenho um aumento de velocidade, quando eu tenho um aumento de velocidade, lembrando, entre essas duas velocidades, vai haver um aumento de velocidade aqui no ponto 2, porque houve um estreitamento. Então, aqui a velocidade vai aumentar. Aqui a velocidade é menor. Aqui a área é menor. Aqui a área é grande. Então, quando há uma diminuição, um aumento da velocidade, para que essa igualdade continue, para que haja uma igualdade aqui, para que ela permaneça uma igualdade, quando a velocidade aumenta, para compensar, eu tenho que diminuir a pressão. Ou seja, quando a água passa por um recipiente que a área é pequena, a velocidade dela aumenta e a pressão dela diminui. Quando ela está numa área grande, onde a velocidade é pequena, a pressão também é grande. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Aquele caninho é chamado de redutor de pressão. Por que redutor de pressão? Na hora que a água vem, a área é grande, a velocidade é pequena e a pressão na parte grossa é grande. Quando ela estreita, eu vou ter uma área pequena, velocidade grande e pressão pequena. A velocidade grande faz com que a pressão naquele local diminua. Há uma redução no valor da pressão daquele local. Então, isso chama-se redutor de pressão. Quando você está usando
a mangueira para aguar as plantas e reduz a área, e você diz, eu estou aumentando a pressão. Na verdade, você está diminuindo a pressão da água naquele ponto, você está aumentando a velocidade. Beleza, galera? E aí tem algumas aplicações importantes aqui, ó, bacanas demais. Preste atenção. Posso continuar antes de dar os exemplos? Quando eu aumento a velocidade, a pressão cai. Quando eu diminuo a velocidade, a pressão aumenta. Pressão e velocidade são contrárias, inversamente proporcionais. Exemplos. Se você pegar uma folha, se eu soprar aqui em cima, soprar aqui retinho, a pressão do... Eu vou aumentar a velocidade do vento aqui, ó. Aumentei a velocidade do vento. A pressão do ar aqui em cima diminui, porque agora o vento está passando mais rápido. A pressão aqui diminui. A pressão de baixo vai se tornar maior do que a de cima. Não vou aumentar de baixo, tá? Mas comparando a de baixo com a de cima, ela vai se tornar maior. E aí ela empurra a folha para cima. Aqui, ó. Soprei. Na hora que eu soprei, a pressão do ar aqui em cima diminuiu. A pressão de baixo, que não tem nada a ver com isso, e continua sendo a de 1 atm, empurra essa folha para cima. Ó. Fantástico, né, galera? É fantástico. Outras coisinhas bacanas. Aquela porta que bate do nada, que você diz, vai-te só, né? Quando bate a porta, isso é os espíritos, vai-te só. O que que a pessoa imagina? O que que eu imaginava? Tá lá a porta aberta, tá ventando muito. Se o vento vem aqui de trás da porta, aí eu pensava, pô, beleza, empurrou, o vento empurrou a porta, né? Beleza, dá para aceitar isso daí. Mas quando o vento está entrando na sala, ao invés de sair, quando o vento está entrando, então eu pensava, pô, o vento veio, deu arrudeio e empurrou a porta. Mas, rapaz, esse vento é nojento, ou então é os espíritos, né? O que está acontecendo? Bernoulli. Aumenta a velocidade do ar aqui, a pressão aqui, ó, do ar fica pequena, a pressão atrás da porta, que não tem nada a ver com isso, e é a mesma, empurra essa porta e faz com que ela bata. Guarda-chuva, você está na chuva, usando guarda-chuva, está ventando muito. Está ventando muito. O vento passa em alta velocidade aqui em cima, a pressão diminui, a pressão do ar que está embaixo, que não tem nada a ver com isso, levanta o seu guarda-chuva. Ou faz com que ele saia voando. Esse borrifador de perfume, eu aperto, eu libero ar, esse ar aumenta a velocidade aqui, a pressão aqui diminui, então a pressão que está dentro desse recipiente empurra o líquido aqui para cima. E aí, na hora que ele empurra o líquido pega esse ar saindo, né? E você desmancha ele em pequenas partículas. Perfume. Caminhão. Por mais que o caminhoneiro arroche essa lona, na hora que ele entrar em movimento, a lona estufa. Porque está em alta velocidade, o ar que está passando aqui faz com que a pressão atmosférica aqui em cima diminua, a pressão de dentro, então, expulsa essa lona, estufa, né, a lona. E aí, ó, os carros de competição que eu tinha dito a vocês, né? Tudo bem, galera? Pergunta até aqui. Até aqui, dúvida? Professor, quando a gente tá andando na avenida, aí passa um ônibus bem rápido e a gente balança, tem a ver com isso? Perfeito, Sabrina. Perfeito, perfeito de verdade, vou falar. Perfeito. Mas, além disso, também tem a onda de choque do ar, né? O ar deslocado por aquele ônibus ou por aquele caminhão,
cria uma onda de choque mesmo, né? E aí, quando aquela massa de ar bate na gente, a gente sente aquela pancada. Tem uma massa de ar também sendo deslocada ali, tá? Mas eu vou explicar o que você falou. No carro de competição, a asa, ela é contrária à do avião. No carro de competição, ó, essa massa de ar, ela vai passar, independente de como está a asa, por cima e por baixo, e vai se encontrar do outro lado, tá? Essa massa de ar aqui vai se encontrar aqui. Porém, o caminho que ela tem que percorrer por baixo é muito maior do que o caminho que ela tem que percorrer por cima. Então, para percorrer esse caminho aqui muito maior, ela acaba aumentando a velocidade. O ar acaba aumentando a velocidade na hora que passa aqui por baixo. Isso faz com que a pressão do ar aqui embaixo diminua e a pressão de cima aperta esse carro para baixo. Ajuda a manter ele no solo, ajuda a dar mais estabilidade, ajuda a pressionar ele no solo. Se não tiver, se ele vier e o aerofólio quebrar, ele decola. No avião, eu tenho o contrário. Eu tenho que o ar, por a parte de cima ser maior, vai passar mais rápido por cima. Isso faz com que a pressão de cima diminua. Então, a pressão de baixo empurra esse carro para esse avião para cima, ajudando a manter esse avião no ar. Beleza? Por que que uma churrasqueira é eficiente ou por que que uma chaminé nos países mais frios não deixa a sala empesteada de fumaça? Porque ela é alta, lá em cima tá ventando, com certeza tem um vento passando numa velocidade maior do que dentro da casa. Esse vento passando lá em cima com a velocidade grande faz com que a pressão de cima diminua. A pressão de dentro empurra aquela fumaça para cima. Por isso que não fica fedendo dentro das casas. Isso é Bernoulli. Olha aqui. Esse carro, ele literalmente decola, né? Na hora que ele passa ali, né? Provavelmente algum problema com a asa, né? Ou alguma interferência com o carro da frente, né? Causou isso daí. A asa aberta e a asa fechada do carro de Fórmula 1, eu nunca pesquisei, mas deve ter a ver com isso, tá? Porque o ar ele tem que passar ali para você ter esse efeito. Então, quando o ar passa, eu tenho esse efeito pressionando mais o ar, o veículo no chão, dando mais estabilidade e com certeza condições para que ele alcance maiores velocidades. Quando a asa está fechada, eu não vou conseguir ter esse efeito do aerofólio. E também eu tenho uma certa resistência do ar, né, já que a asa está fechada. Boa observação. Ó. Gebeurde in Monaco. In opwachtmoment met de beide. Oh, ze rijden gewoon tegen elkaar aan. Goedemorgen, zeg hé. Holy mikmak, die hadden we even gemist. Een absolute salto van Christian Fittipaldi. Terwijl hij tegen Chiavici Martini aanreed. Die zag waarschijnlijk de vlag. Vocês conseguiram ver? Goeiedag. Wat komt hier tegen elkaar aan? Bij de. Oh, ze rijden gewoon tegen elkaar aan. Goedemorgen. Ele bate no carro da frente. Mikmak, die hadden we even gemist. E perde o aerofólio da frente, a asa da frente. Aí ele decola. Fantástico. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, agora. Fantástico, né? E aqui explicando o que Sabrina falou, né? Quando o ônibus passa ao seu lado, em alta velocidade, né? Por isso você está andando de bicicleta, não é legal você ficar muito próximo aos veículos. Ele desloca aquela massa de ar, né? Ele faz com que aquela massa de ar se mova com maior velocidade
a pressão, olhando de cima, né? Eu teria aqui o ônibus e eu teria aqui você, ó. A velocidade do ar aqui aumenta na hora que ele está passando, portanto, a pressão do ar desse lado diminui. E a pressão do outro lado, que não tem nada a ver com isso, mantém-se a mesma e empurra você em direção ao ônibus. Né? Então, isso é perigoso. Há quem diga que, homem, o ônibus passou ali, eu senti a morte me chamando, chega me jogando para cima do ônibus, foi a morte. Na verdade, foi Bernoulli, né? Que a equação do Bernoulli lhe explicando por que você foi jogado. E aí, quando você vai viajar de ônibus ou deixa sua janela aberta e tem cortina, as cortinas elas tendem a ir para fora da casa, para fora do ônibus. Mesma coisa, velocidade lá fora grande, pressão lá fora pequena, a pressão de dentro empurra esse objeto para fora. Olha só. O vento lá fora é grande, a pressão lá fora é pequena, o ar de dentro empurra essa cortina para fora. Nas casas, o destelhamento que ocorre nas casas, acabou nosso horário, né? Bem rapidinho. É a mesma coisa. O vento está tornado, alguma coisa do tipo. Uma tempestade, o ar passa lá em cima com muita velocidade, a pressão lá em cima diminui, a pressão de baixo empurra o telhado para cima e ocorre. Aí o telhado é arrancado, o diabo a quatro, né, velho? Ginásio, tudo, olha só. Olha só. Tenso, tenso. Então aí eu tenho destelhamento. E aqui eu tenho um efeito muito bacana. Ó. O ar, quando você pega um secador e bota uma bolinha de tênis de mesa na frente do secador e liga, o ar vai fazer com que a pressão aqui, ó, essa pressão aqui diminua nesses pontos. Todos esses pontos, a pressão fica pequena. A pressão atmosférica de fora do jato, que não tem nada a ver com a brincadeira, mantém essa bola presa ali. Então, se você soltar essa bola, ela vai ficar parada aqui, ó. E o legal, que foi esse experimento que eu fiz com um ventilador e uma bola de encher. Você mexe para o lado e a bola não cai. Ela está presa pela pressão atmosférica naquele local. Pessoal, eu Leão de novo. Essa nossa... Ó. A bolinha não cai. Isso é Bernoulli. Aqui foi feito só com a água. Eu já fiz com a água também. Esqueci de filmar. Com a bolinha daquelas de piscina de bolinha e um jato de água muito forte. E a piscina de bolinha ela fica presa na água. Fantástico também. Aqui o cara fez uma casca do ovo. Ó. Fantástico, né? Aguenta aí bem rapidinho, tá, galera? Só para eu explicar aqui o efeito Magnus. O efeito Magnus, ele explica o efeito colocado pelos jogadores durante um jogo de futebol, o chute, né? Quando o cara chuta, a bola sai girando e ela faz uma curva. Essa curva nós chamamos de efeito Magnus. E ela tem a ver com a diferença de pressão entre os dois lados da bola. Isso que eu falei até agora para vocês. Como? Na hora que a bola está girando, se o ar ele está, por exemplo, para a esquerda, nesse ponto aqui, o giro da bola é contrário ao do ar. E nesse ponto aqui, o giro da bola está no mesmo sentido do ar. Então, aqui eu tenho um aumento de velocidade. E aqui eu tenho uma diminuição da velocidade. Portanto, aqui eu vou ter uma pressão pequena e aqui eu vou ter uma pressão grande. Isso faz com que a bola seja empurrada para baixo.
Se a bola estivesse girando ao contrário, aqui eu teria um aumento de velocidade, pressão pequena. Velocidade pequena aqui, ó. Se o vento está soprando para cá, tá? Velocidade pequena aqui, pressão grande. Isso faz com que a bola seja empurrada para cima. Isso faz o quê, professor? Isso faz esse efeito fantástico. Brasil e França, 98, se não me engano, Roberto Carlos bateu uma falta. Não sei se você já conhece, mas é fantástico esse vídeo. Olha o efeito que ele bota na bola. Assim não dá para ver, mas agora você vai ver. Nem ele acreditou. Nem os narradores acreditaram. Não vê agora o que ele fez. Efeito Magnus, bebê. A bola sai da barreira, contorna a barreira e entra no gol. Fantástico. Nem o goleiro acreditou. E aí eu tenho aqui, ó o efeito Magnus, em cima do helicóptero. Olha a curva que essa bola faz. Lá vai, ó. Olha só. Come on! Vai-se embora. Olha que fantástico. Fantástico. Aí ele faz numa represa. Olha. Mesma coisa. Olha o efeito provocado. Esse é efeito Magnus. Beleza, galera? Eu vou parar por aqui para não prolongar muito. Não temos mais tempo. Ok? Dúvidas, perguntas? Então, espero que tenha sido agradável para vocês a aula. Um beijo. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.